Olá, estamos aqui novamente, agora aqui na aula 4 do nosso terceiro módulo da mentoria Audita Condomínio. E nessa aula nós vamos estar tratando num assunto que é um dos assuntos principais, fundamentais da finanças condominial, que é a previsão orçamentária. Além de uma obrigação legal, além de um instrumento gerencial de planejamento, a previsão orçamentária para nós auditores é um importante critério de auditoria, porque através da previsão orçamentária nós vamos estar avaliando ali posteriormente se as emissões das cotas condominiais estão seguindo o critério legal dentro daquilo que foi estabelecido e aprovado na Assembleia dentro da previsão orçamentária. Então acompanhe aí essa aula e refrisando que dúvidas e você pode então estar tirando comigo aqui no nosso WhatsApp. E nós vamos estar trabalhando aqui uma visão geral da previsão orçamentária. Então, a previsão orçamentária, antes de tudo, ela é uma obrigação legal, ela é necessária para a gestão do condomínio. Por quê? Porque é ela que vai dar essa previsibilidade das despesas, né? Então, ela vai também estar trabalhando alguns limites de gastos, porque quando o condomínio não tem uma previsão orçamentária, é como se o síndico tivesse ali um cheque em branco, ele não tem um limite de gastos. Essa previsão orçamentária ela é prevista no Código Civil, no artigo 1350, onde anualmente o síndico vai apresentar na Assembleia o orçamento e despesas para aprovação. Então, também é uma das obrigações do síndico, lá dentro do artigo 1348, que de montar e de fazer o orçamento de receita e despesas do condomínio. Ok, pessoal? Como a prática da previsão orçamentária, na verdade é uma planilha e ela exige ali algumas técnicas, eu vou estar depois mostrando para vocês num vídeo complementar, onde que eu vou estar abrindo a tela do meu computador no Excel e realmente ele trabalhando com vocês passo a passo. Então esse será um vídeo complementar. Vou deixar também uma planilha de Excel para vocês aqui embaixo como material complementar. Então nós vamos estar apenas dando agora uma base fundamental, uma base teórica do que seria a previsão orçamentária. Então, para que serve a previsão orçamentária? Então, a previsão orçamentária ela tem dois objetivos. O primeiro delas é poder emitir os boletos de cobrança mês a mês. Então, ela que vai dar legalidade, porque as taxas elas são emitidas com base no orçamento do condomínio, né? E o segundo objetivo, a prestação de contas no final da gestão. Então, a prestação de contas, ela vai utilizar a previsão orçamentária, porque foi feita uma previsão, um orçamento, depois foi feita a execução desse orçamento e a previsão de contas, a aprovação das contas, vai levar em consideração se o síndico cumpriu ou não cumpriu aquilo que foi determinado pela previsão orçamentária. A prática da previsão orçamentária, ela é uma técnica, né, gerencial, uma técnica contábil, e que ela exige um conhecimento de custos condominiais. E muitas vezes o síndico não tem esse conhecimento. Por isso, quem faz a previsão orçamentária na prática são as contabilidades e administradoras. Mas o síndico ele precisa entender como funciona essa dinâmica para que ele não aceite essa previsão orçamentária pronta sem uma visão crítica, sem verificar se ela está realmente atendendo a necessidade do condomínio. Por quê? Ela vai servir como um guia, como um trilho para a gestão, né? O síndico ele vai trabalhar, executar despesas dentro de uma previsão orçamentária aprovada. Então, o que considerar na hora de fazer a previsão, né? Muitas pessoas olham apenas para o passado, ou seja, vamos considerar o histórico. Como o próprio nome diz, previsão sugere uma visão para frente, uma visão para o futuro. Então, primeiro é analisar o que se quer, o que se deseja para o condomínio. Então, tendo um olhar futuro, porque é uma previsão. Logicamente, para você olhar
para o futuro, você terá como base, né, um certo histórico. Então, primeiro é avaliar o padrão do prédio, que cada prédio tem um padrão. Um condomínio clube vai exigir uma previsão diferenciada, um condomínio comercial outro, um condomínio residencial de muitas unidades, um outro tipo. Então, o tipo do condomínio ele é essencial na hora de fazer uma previsão orçamentária. Verificar se tem funcionário próprio, funcionário terceirizados, né? Isso porque existem ali as despesas trabalhistas. Verificar as manutenções, se um prédio é novo, se o prédio é mais antigo, então o estado de conservação do prédio, o nível de inadimplência, a questão dos contratos, né? Então verificar os contratos, analisar, também ter uma margem de segurança, fazer um levantamento das necessidades dos laudos do condomínio. Então, tudo isso são fatores a ser analisado na hora de providenciar uma previsão orçamentária. E nós vamos estar mostrando ali com detalhes, mas a previsão orçamentária, ela tem como base o plano de contas que nós tratamos na aula anterior. A previsão orçamentária, ela vai então servir de base para depois fazer a cobrança do condomínio. E como é que se faz essa cobrança da taxa condominial? Existe condomínios que tem ali a taxa fixa. O que seria então a taxa fixa? A taxa fixa é quando é cobrado, é emitido a taxa de condomínio, as cotas condominiais, exatamente da forma como está prevista na previsão orçamentária. Então é feita a planilha e dali já origina o valor do condomínio de um valor fixo. Isso estou falando das taxas das despesas ordinárias, né? Então aquilo que é típico mês a mês, então já é fixo no decorrer do ano. Dentro dessa característica de taxa fixa, o condomínio ele é cobrado, né, de forma onde as receitas elas vêm primeiro do que as despesas. Então primeiro cobra-se para depois gastar. Por isso que é fixo. Você vai trabalhar nesse modelo, um modelo muito mais previsível, né? Então as arrecadações elas são fixas todo mês. Então primeiro arrecada para depois gastar. Nós temos um outro modelo que também ele é baseado na previsão orçamentária, mas ele trata-se da seguinte forma: primeiro você gasta, em cima dos gastos você faz aí o rateio das despesas, e aí nesse modelo a taxa de condomínio ela vai variar mês a mês. Por quê? Porque ela depende dos gastos do mês. Logicamente que esses gastos não podem fugir muito daquilo que foi previsto, mas ela tem essa variação. Eu particularmente gosto mais do modelo de taxa fixa, porque esse modelo ele dá previsibilidade, ele tem aí um índice de inadimplência menor, porque os condôminos já conhecem de antemão quais são os valores, né, que eles vão estar fazendo o desembolso mês a mês, então fica muito mais tranquilo. Mas no mercado também é muito comum o modelo de rateio por taxa variável, ou seja, onde primeiro gasta-se, apura o que gastou e aí emite a taxa no final do mês para o condômino fazer as suas quitações. Isso vai então variar, né? Porque vai depender dos gastos relativos àquele mês. Ok, pessoal? Você acompanhou no decorrer dessa aula, então, quais os critérios que deve ser adotado para fazer então a previsão orçamentária, que vai dar base para o sistema financeiro do condomínio. É muito importante ressaltar que quem faz a previsão orçamentária normalmente é a administradora, e muitos erros ocorrem na gestão financeira do condomínio porque o gestor, o administrador ou o contador, muitas vezes ele faz essa previsão à distância. Ele não faz uma visita no prédio para verificar realmente o real estado da edificação, para levantar as reais necessidades que o condomínio está atravessando ou que ele precisa, então, aí na sua gestão financeira. Então, é importante
para fazer uma previsão orçamentária bem feita, conhecer a estrutura do condomínio. Tirar um dia, ir no prédio, fazer um passeio dentro do prédio ali para conhecer a estrutura física e ter algumas ideias ali para depois passar para a planilha. E assim fica uma previsão orçamentária mais consistente, mais realista dentro da realidade e necessidade do condomínio. Utilizando então esse princípio de visitar o prédio, nesse exercício prático, onde nós vamos acompanhar aqui através de uma planilha de previsão orçamentária, vamos fazer então uma visita virtual ao condomínio. E o condomínio que nós vamos utilizar como base para fazer esse exercício da previsão orçamentária é o condomínio que vocês já conheceram lá no módulo 1, é o condomínio Vila dos Corais. Vamos então só acompanhar esse videozinho de forma rápida, conhecendo então as áreas comuns do condomínio. Lembrando que esse condomínio é um condomínio clube e a estrutura de lazer deve ser considerada então na hora de fazer a previsão orçamentária. Então é um condomínio clube com muitas piscinas, consequentemente tem muitas bombas e também o sistema hidráulico complexo, então isso exige ali uma manutenção. Temos uma fachada de vidro, essa fachada também exige manutenção. Áreas recreativas como academia, salão de festas, nós temos ali brinquedoteca, sauna, então toda salão de jogos, cinema. Temos um espaço gourmet que é uma espécie de restaurante dentro do condomínio. A estrutura organizacional do condomínio, então ela tem ali uma secretária, tem um gerente predial. A parte de portaria, ela é terceirizada, então não tem funcionário próprio na portaria, é terceirizado. O pessoal de limpeza também é terceirizado. Então, toda essa estrutura de funcionamento, ela precisa ser revista para depois passar para a planilha. Então, agora que você já conheceu aí, através do vídeo, a estrutura física do condomínio, no caso aqui o condomínio Vila dos Corais, pessoal, já abri então a planilha do Excel e eu vou mostrar então como foi feito a previsão orçamentária do condomínio Vila dos Corais, que você conheceu ali no módulo 1 da nossa mentoria. Essa previsão originalmente ela foi feita em 2017, eu fiz algumas mudanças fazendo algumas atualizações e alterações para 2020, então para ficar mais contemporâneo. Temos aqui então o título da planilha e o nome do condomínio, condomínio Vila dos Corais, previsão orçamentária 2020. Separamos então o elenco de contas por grupos, sendo grupo das despesas administrativas, despesas com pessoal, despesas de serviços públicos, contratos, manutenção e conservação, materiais, obrigações fiscais e trabalhistas. O espaço gourmet, que é o restaurante do condomínio, também está previsto aqui, algumas aquisições. Então, esse elenco das contas, ele veio da onde? Ele originou de um plano de conta que nós vimos então na aula 3 do nosso módulo aqui de finanças. Então na aula 3 nós vimos como fazer o elenco das contas. Então após fazer o nosso plano de contas gerenciais, a partir daí eu pego esses grupos e adiciono aqui na previsão orçamentária de forma que melhor se adeque ao condomínio em questão. Então, aqui nós temos os grupos. Vamos abrir aqui o grupo das despesas administrativas, onde nós temos honorário de síndico, honorário da administradora, assessoria jurídica. Adicionei aqui auditoria mensal, seguro predial, telefonia fixa, material de expediente, sistema informatizado, sistema de gestão no caso, serviço de correios, tarifas bancárias e assim por diante. Temos aqui então vários outras contas que depois você pode acompanhar baixando essa planilha que eu vou deixar aqui para download. A partir do momento que você faz o elenco das contas,
você vai agora atribuir um valor mensal. Esse valor mensal a cada conta. Então, o honorário de síndico, no caso, não é mais esse valor que hoje, né? Mas na época, o síndico ele recebia ali basicamente o referente a uma taxa condominial, e essa uma taxa condominial era R$ 1.400. Temos aqui honorário da administradora, os valores, e aí você vai preenchendo os valores. Como preencher esses valores? Esses valores são preenchidos com base, então, num histórico. No decorrer dessa aula você viu os critérios. Então aqui é só para a gente entender que o valor mensal ele tem base em um histórico, ou você pode atribuir também um valor com base na sua experiência de mercado, no seu conhecimento de custos condominiais, né? Então, por isso, a previsão orçamentária ela é uma área técnica especializada, porque quem vai fazer a parte dessa planilha tem que conhecer de custos. Após colocar aqui os valores mensais, preenchendo toda a planilha, basta então você colocar uma fórmula aqui, seria o valor mensal multiplicado por 12, você vai ter o valor anual. Então é muito simples, né? Então nós temos o valor, por exemplo, aqui honorários da administradora, 1.916 mensais, aliás, 3.916 mensais, que o valor anual vai dar aqui 46.993. E assim por diante. Valor mensal multiplicado por 12, valor anual. Aqui, para ficar melhor uma análise gerencial, eu coloquei, também utilizando a fórmula de porcentagem, que esse valor desse grupo, o total desse grupo aqui no cabeçalho, ele representa então 7,22% do valor atual. Então, nós temos aqui os subtotais. Temos o subtotal das despesas administrativas, subtotal das despesas com pessoal, né? E aí também utilizando a fórmula de dividindo aqui o valor do subtotal, dividindo pelo valor geral, nós temos ali o percentual desse grupo. E assim por diante, somando tudo, os valores mensais. Então, nesse caso, os valores dessa previsão aqui, o valor de despesas deu R$ 121.304,03 centavos. Esse é o valor mensal do condomínio. Multiplicando por 12, nós temos o valor global do orçamento, ou seja, a previsão orçamentária desse condomínio anual é R$ 1.455.648,30 centavos. Desse valor, nós adicionamos 10% a título de fundo de reserva, sendo R$ 12.130,40 mensal, que vai acrescer anualmente R$ 145.564,83. Totalizando então o orçamento do condomínio mensal, 133.434,43, e o orçamento anual 1.601.213,13. Ok? Então é um orçamento considerável, um orçamento milionário, digamos assim, até superior a muitas empresas de porte médio, né? Então o valor aqui é considerável para o síndico administrar. Nós temos aqui então todo o percentual. Colocamos aqui então com base em que nós fizemos essa atualização, com base num histórico de custo de 2019, com base também numa variação do IPCA dos últimos 12 meses e com base em alguns comparativos financeiros de condomínios do mesmo porte. Se fosse fazer
o rateio de forma igualitária, se todos os apartamentos fossem iguais, cada apartamento pagaria R$ 1.283,02 centavos. Então, pessoal, esta é apenas a primeira parte de uma planilha da previsão orçamentária, que contém o elenco das contas e a atribuição de um valor a cada conta, somando-se no final o valor mensal, multiplicando por 12, nós temos ali o valor anual. Se dividir pelo número de apartamentos, aqui nesse caso são 104 apartamentos, a fórmula aqui é este valor total dividido por 104, nós teremos esse valor de R$ 1.282,02 centavos. Só que esse valor é apenas com base se todos os apartamentos fossem igual, mas dificilmente os apartamentos serão iguais nos condomínios, porque existe o fator da fração ideal, né? E aí você tem que considerar depois qual é a fração ideal de cada apartamento. Essa fração ideal ela está lá na convenção do condomínio. Você vai precisar abrir então uma nova aba na planilha. Ok, então nessa segunda aba nós temos a tabela de rateio. O condomínio são 4 torres, então nós temos aqui a torre A, ou bloco A, bloco B, bloco C e bloco D. Peguei a convenção do condomínio e fui observando lá a área privativa de cada apartamento, a sua fração. E aí nós temos aqui, apartamento 101. Então, após preencher todos os dados aqui dos apartamentos, as áreas privativas, a fração ideal, vamos aplicar uma fórmula para chegar ao valor de cada condomínio. Que fórmula é essa? Pegamos a fração ideal, que está aqui na célula C6, dividimos por 100, porque o valor da fração ideal é em percentual, e multiplicamos pelo valor do orçamento mensal, que é 133.434,33. Da onde que eu tirei esse valor? Esse valor aqui, ele é o valor do orçamento do condomínio, já com o fundo de reserva, né? Então, esse valor, pegamos esse valor total do orçamento mensal do condomínio e aplicamos aqui na tabela de rateio, chegando então ao valor da taxa condominial do apartamento 101, que foi ali 1.277. Vamos agora para o apartamento aqui 102, área privativa de 470 metros quadrados de área privativas. A fração ideal é 1.0662 e o valor da taxa condominial será de 1.422,68. Da onde que veio esse valor? Então vamos ver a fórmula que está aqui. Foi pego a fração ideal dividido por 100, porque a fração ela é em percentual, e multiplicado pelo valor do orçamento global do condomínio. Esse orçamento global do condomínio está aqui na tabela da previsão orçamentária, que é 133.434,43 mensais. Todos esses valores devem estar, então, entrelaçados através de fórmulas que amarre bem dentro do conceito da fração ideal, da cobrança por fração ideal, conforme estabelece a convenção desse condomínio. Pode existir condomínios que a forma de rateio ela é igualitária para todos. Então, você vai desconsiderar essa tabela de rateio e apenas considerar aqui uma divisão igualitária. Pessoal, então encerramos aqui a nossa aula da previsão orçamentária. Você pode depois baixar essa planilha e fazer o exercício
que é fazer uma previsão orçamentária no seu computador para treinar essa prática, porque para você, auditor, a prática da previsão orçamentária deve ser uma técnica que você deve dominar. Deve dominar porque você pode oferecer esse serviço depois como uma forma de consultoria, e também nos seus trabalhos de auditoria você vai utilizar depois ali a técnica que a gente vai mostrar no decorrer da aula, no decorrer da nossa mentoria, a técnica de recálculo, onde é feito todo o planejamento das despesas do condomínio, e aí você vai também conferir se as taxas condominiais elas foram emitidas respeitando ou não o princípio da previsão orçamentária. Ok, pessoal? Por hoje é só, um abraço e até a nossa próxima aula.